eu venho aqui falar com vocês sobre doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes aos olhos das constelações familiares? Quando nós falamos de doenças autoimunes, nós já sabemos que as pessoas têm muitas dificuldades em tratá-las, essas doenças, e também os diagnósticos são amplos, né? Então, quando nós começamos a entender as doenças autoimunes, aos olhos das constelações, nós começamos a olhar para algo muito mais profundo. Quem do sistema está sendo excluído? Porque se existe alguma exclusão, nós sabemos que aos olhos das constelações, nada sai e passa despercebido para ninguém no sistema. Então, muitas vezes, essas pessoas do sistema que acabam excluindo alguém, acaba às vezes se conectando com uma energia que ela também não merece estar na vida. Quando nós falamos dessas doenças, nós falamos de outras também. Mas Renata, nós podemos generalizar essas doenças? Todas as doenças autoimunes têm a ver com o que você vai falar hoje? Na maioria das vezes, sim. Quando nós falamos de constelação familiar, nós falamos das 3 ordens do amor. E quando nós focalizamos algum tema, nós começamos a olhar para algo que não foi olhado com tanto carinho naquela oportunidade. E muitas vezes, nas constelações postas, ou alguns estudos feitos pela regra e ciência, nós observamos que as doenças autoimunes, elas têm a ver com alguma exclusão do sistema. Em alguns textos que eu li, eu observei que algumas dinâmicas que aconteceram, muitas vezes era o pai ou a mãe que foi excluído do coração da pessoa. E aí vocês podem estar perguntando, nossa, mas você está falando de doenças do corpo físico e agora você está falando de coisas do emocional, das coisas de sentimentos do coração? Sim, eu estou falando de algo que está ligado à nossa alma, de algo tão profundo que nós, quando estamos aqui, não conseguimos nos desconectar dos nossos pais, mesmo que não concordamos ou não aceitamos eles do jeito que são. Quando eu falo de doenças, eu falo somente de uma exclusão. E falar das doenças autoimunes é direcionar para essa exclusão. Que exclusão tão séria é essa que faz com que eu crie dentro do meu corpo situações que façam que inconsciente ou não, as células do corpo vão se combatendo e aí a gente tenta reverter isso querendo vida, né? Então as doenças autoimunes, elas não identificam o corpo como uma forma de vida forte, uma forma de vida que faz com que ela esteja na vida. Então o próprio corpo não se reconhece. Olha que coisa séria, gente. Se o próprio corpo não reconhece que ele é parte de algo grande, né, que ele está ali sendo combatido por ele mesmo, a gente começa a observar a gravidade da situação diante do sistema familiar. Essas doenças e algumas outras também que eu já falei aqui no olhar sistêmico, elas estão relacionadas à exclusão. Então, alguns casos que eu li sobre a doença autoimune, e eu também já constelei uma pessoa com uma doença autoimune, eu pude perceber a exclusão de alguém. No primeiro caso, quando eu fiz a constelação da pessoa com a doença autoimune, essa pessoa era, pelas imagens da família, ela era a primeira filha, mas na verdade, na contagem, ela era a segunda filha, porque antes dela nascer, a mãe teve um aborto, né? Então, alguém já não foi contado. E aí, ela desenvolveu a doença autoimune como forma de combater o próprio corpo para a parte dela que não reconhecia no sistema ser combatida e ela retirar da vida também. Então, uma das dinâmicas que eu posso falar, porque existem várias dinâmicas, foi a exclusão de um aborto, onde uma criança, ao nascer, quando ela é criada, ela não tinha
noção e nem tinha conhecimento que antes dela, o útero da mãe dela foi habitado por uma outra criança, né? Só que nós, quanto seres humanos e em questão de alma, nós conseguimos perceber que antes existiu alguém, mas muitas vezes os familiares não contam e aí acontece a exclusão. E aí ela começou a perder cabelo, né? A própria doença autoimune fez com que ela começasse a perder muito cabelo, a saúde dela começou a entrar em decadência, e aí quando ela chegou na constelação ela pôde perceber que faltava alguém ser incluído. Então quando nós falamos de doenças graves, como essas autoimunes e o câncer, né, que as pessoas que adquirem essa doença, né, elas é como se estivesse com uma carta de entrega à morte, né? Nós percebemos isso, que quando as pessoas são diagnosticadas com uma dessas duas doenças, é como se elas fossem para a morte. E aí, o que a constelação tem de contribuição para as pessoas que se encontram em dificuldade com essas doenças tão graves? O outro caso que eu percebi, que eu li, e eu também percebi em outras dinâmicas que eu presenciei na dinâmica de grupo, foi que um dos dois estavam excluídos, ou o pai ou a mãe era excluído do sistema, né? Então a filha foi criada somente com a mãe, porque antes a mãe teve a filha, passado um pouco tempo o pai foi embora com outra mulher, e aí a filha foi criada somente com a mãe. E a mãe, inconsciente ou consciente, ficou falando com a filha que esse homem não existia. E aí ela criou uma exclusão em relação ao pai dela. E aí ela desenvolveu uma doença autoimune. Gente, quando eu falo isso, não que todas as exclusões desencadeiam nas doenças autoimunes, né? Mas o que eu estou falando é que esse caso que eu vou relatar aqui estava diretamente ligado a essa situação que aconteceu, porque foi uma constelação que eu li sobre ela, né? Foi um dos consteladores que eu confio muito, fez essa constelação, e ele, como é autor de livros, ele relatou em um dos seus livros essa constelação. E aí ela excluiu esse pai, consciente ou inconsciente, por conta da mãe, e aí ela diz para ela, eu não reconheço esse homem como meu pai. E aí o corpo dela começa a não se reconhecer e começa a criar várias formas de vida para combater a própria vida do corpo dela. E aí nós percebemos que inconsciente também, como eu não consigo dar um bom lugar no meu coração para o meu pai, eu faço uma dinâmica de retirada da vida. E uma forma dessa é eu desenvolver em mim algo que me autodestrui, né? Então eu passo por um processo de autodestruição, porque quem tem conhecimento das doenças autoimunes começa a perceber que o tanto de anticorpos, as defesas do corpo não dão conta de tantos ataques que são feitos dentro desse corpo. E aí a medicina convencional tenta, através de medicamentos, dar conta dessa situação. Mas enquanto essa pessoa não olhar para as questões mais profundas da sua alma, ela apresentará dificuldades em tratar essa doença, essa situação, de uma forma que ela esteja na vida mais leve. Então, nós falarmos de doenças autoimunes, nós estamos falando de autodestruição do corpo. Que doença é essa que eu escolho para minha vida, que faz com que eu me autodestrua? Então, quem foi excluído da história que faz com que eu também queira ser excluído da história da minha vida? Então essas dinâmicas vão acontecendo e as pessoas muitas vezes não tomam conhecimento que tudo que está acontecendo dentro do corpo físico dela, na verdade, está estritamente ligado
aos julgamentos que ela tem ou do pai ou da mãe, né? Certa vez eu presenciei uma constelação de uma pessoa que a mãe, quando ela tinha 2 anos, a mãe foi embora. E o pai e a avó que ficou criando ela. Então, por volta dos 25 anos, ela começou a desenvolver uma doença autoimune. E ela já estava num estágio bem avançado e a cabeça quase já não tinha cabelo, né? E ela começou a entrar em acreditar que aquilo não teria solução. Até que ela procurou essa consteladora que eu fui lá também participar da dinâmica de grupo e presenciei a constelação dela. E no decorrer da constelação dela, o que nós podemos perceber lá foi que a mãe era a excluída do sistema, porque como ela ficou com as histórias do pai, ela preferiu excluir a mãe, né? Isso é inconsciente, né, gente? E com isso, ela começou a desenvolver uma doença que como que a pessoa que eu mais amo não está aqui comigo. Então, ela começou a desenvolver uma doença para ela se autodestruir. Então, essas doenças muito graves, igual as doenças autoimunes, como outra doença também que é muito grave, o câncer, elas são, pelas dinâmicas ocultas das constelações familiares, doenças que estão ligadas intimamente a uma exclusão, né? Então, no primeiro caso eu falei de um aborto que a mãe tinha tido e a pessoa não sabia, e aí ela inconsciente travava essa briga interna com ela mesma. Então eu pergunto para vocês, quantos de nós estamos na vida sem saber tudo que nos abarca, tudo que está dentro e fora de nós? Então, quando nós começamos a entender as constelações familiares, nós começamos a olhar para essas doenças como uma forma de autocura, de conexão, porque quando você toma conhecimento que aquilo que você está desenvolvendo no seu corpo físico, que está te destruindo, está ligado à fonte, aos pais, é uma hora da gente poder rever essa nossa conexão com os nossos pais como forma de ampliarmos essas questões tão simples da vida, né? Essas questões tão básicas, né? Desse respeito pelos nossos pais, por tudo que eles fizeram, que foi dar a vida. E eu não me canso de repetir que nós não podemos nos esquecer que os nossos pais já fizeram o melhor, que era dar a vida. As outras coisas são apenas detalhes, né? E aí, o que acontece? A nossa mente, ela é tão confusa que ela se atém aos detalhes. E atendo aos detalhes, ela perde tempo. E perdendo tempo, ela se emaranha. E se emaranhando, nós perdemos saúde, perdemos dinheiro, não temos bons relacionamentos, não temos um bom trabalho. Então, olhar para as doenças como forma de nós atentarmos para as nossas relações com os nossos pais, é olhar para tudo isso com muito amor, com muita gratidão. Então, quando nós falamos de doenças muito sérias, nós devemos ter a oportunidade, né? Bach sempre falou isso, né? Bach sempre falou, o fundador dos florais de Bach, que quando nós começamos a nos conectar com o essencial, né? Com o todo, nós começamos a olhar para a vida de uma forma mais simples, de uma forma mais leve, porque muitas vezes nós começamos a traçar caminhos que a gente percebe, nossa, como que eu me desconectei. O que eu faço hoje não tem nada a ver com os meus propósitos de vida, não tem nada a ver com o que eu queria traçar, que eu queria fazer a minha caminhada, né? Então a gente começa a perceber que quando nós começamos a olhar para dentro, nós começamos a olhar para o essencial, que são os nossos pais. Então as doenças autoimunes, o câncer, elas são sinais de desconexão com os nossos pais. E é uma hora da gente olhar.
O que que tem por trás disso? Porque muitas vezes nós, eu não, mas muitas pessoas podem olhar para as doenças como forma de, o que que eu fiz, né? Primeiro sentimento que vem, o que que eu fiz, que eu tô passando por isso, eu não merecia estar passando por isso, e muitas pessoas chegam a desencarnar, né, a perder a vida em detrimento dessa arrogância de não reconhecer a grandeza dos pais. Então, desenvolver uma doença dessa é estar desconectada com a essência que são os pais, é arrogar, né, é ser arrogante diante da vida, de achar que os pais poderiam, teriam, seriam diferentes ou melhores do que eles se apresentaram para nós. E eu sempre faço uma mensuração que se os nossos pais, muitas pessoas falam assim, mas Renata, você não conhece o meu pai, ele poderia ter dado 100%, ele me deu 10%. Eu gosto de mensurar isso porque as pessoas não têm essa noção. E se seu pai ganhou 10% e você recebeu os 10%, você recebeu tudo que ele tinha. Mas é porque nós ficamos no mimimi, achando que os nossos pais receberam 100%. Então nós não somos tão livres diante dessa vida que se impõe, dessa realidade que se impõe, para a gente poder fazer tão diferente, né? Se nós formos olhar a nossa vida, destrinchar toda a nossa vida, nós vamos observar que tem muito de nós que a gente negava que os nossos pais eram, porque a gente faz igual. De tanto nós observarmos, nós começamos a pegar aquilo como se fosse nosso. E aí nós falamos de um lugar de julgamento, de achar que tudo poderia ter sido diferente. Então, quando nós falamos de doenças muito graves, né? Eu já fiz uma live sobre o amor que cura e o amor que adoece. Ela é uma live bem longa. Eu expliquei muito detalhadamente, porque parecia até sério, porque deram algumas lives, né? E eu falei justamente sobre isso. Quando nós começamos a perceber que tudo que nós somos, tudo que nos abarca, tudo que os sintomas que nós temos está ligado à nossa matriz, que são os nossos pais, nós começamos a olhar com mais amor para eles. Quando nós, através dessa grandiosidade que são as constelações familiares, nós começamos a olhar de uma forma diferente para a vida, nós vemos que a falta de saúde, a dificuldade no trabalho, a dificuldade no relacionamento, a dificuldade pelo mundo afora está diretamente ligado às nossas dificuldades com os nossos pais. E aí, quando nós começamos a olhar com atenção, né, gente? Não é só olhar e tchau. A gente tem que olhar, dar uma futucada bem boa, pra gente começar a olhar, pra gente ver aonde que eu posso melhorar, onde que eu posso fazer um pouquinho diferente, porque tudo que eu tenho feito, né, a gente às vezes pensa isso, tudo que a gente tem feito, a gente fica repetindo, né, a gente fica repetindo padrão. Né, eu tô lendo aqui um comentário, aos 18 anos fiz um aborto, agora aos 44 passei por uma fertilização que deu negativo e estou vivendo um luto, abatido e distante do sentimento da gratidão pela vida. Quando nós começamos, o que eu tenho para falar para você é justamente o post que eu coloquei antes de eu começar a live. Eu coloquei um post falando justamente isso. A gente é capaz de ressignificar as coisas dos outros, nós somos capazes de ter compaixão com o outro, né? Da gente olhar para o outro com mais carinho, mas nós, em relação a nós somos cruéis, né? Nós não nos perdoamos, né? Hoje, você não é aquela pessoa com 18 anos, né? Você tá com 44. Então, hoje você é outra pessoa. E graças a Deus, você tem a oportunidade de olhar para tudo que tem nessa vida e ressignificar.
Se você ficar vivendo esse luto, você vai perder tempo na vida. Porque você naquela época não era tão livre para ter feito diferente. Existia algo no seu sistema que te sinalizava para fazer igual a alguém que fez. E aí você repete destino de alguém. Alguém que também que ficou muito triste com o aborto e naquele momento você energeticamente sente no sistema essa dor e você toma essa dor como fosse sua. E aí o que eu tenho para falar, que hoje aos 44 você não é mais essa pessoa com 18 anos. Você hoje consegue olhar para a vida de uma forma diferente. E se você não se perdoar, ninguém vai te perdoar. Então, o conselho que eu te dou é que você comece a olhar com muito carinho para esse aborto, nomeá-lo, né? Porque todo mundo quer ter nome, todo mundo quer pertencer. E existem vários vídeos, eu também estou à disposição, se você depois quiser conversar comigo no telefone, porque a gente tem que começar a olhar para essa vida no aqui e agora. O que eu aos 44 anos deu negativo isso, o que eu tenho que fazer para eu ficar bem na minha vida, porque eu não posso ficar viva carregando lutos, porque senão eu estou morta também. Quantas vezes nós estamos na vida mortos? Quantas vezes nós estamos na vida vivo morto, né? Então, quando essa alegoria de filmes de zumbi é justamente isso que a humanidade está passando. Muitas pessoas estão vivendo o presente, mas não estão no presente. Elas estão arrastando aquelas roupas pesadas, cheias de miasmas, cheias de coisas tristes, de insucessos, de tristeza. E aí, quando a gente olha para a grandiosidade desses conhecimentos das terapias holísticas, que a gente tem a possibilidade de olhar para isso e falar assim, ok, mas eu não sou isso. Naquele momento eu fui daquele jeito, mas já se passaram tanto tempo, já se passaram 26 anos e a gente não tem tempo para perder. O que isso está sinalizando para você olhar de uma forma diferente tudo isso que está acontecendo? Porque na sua mente, você está se sentindo punida, né? Mas o que tem por trás dessa situação que você não era tão livre e fez aos 18 anos? Então, essa situação aos 18 anos que apresenta um emaranhamento atrás. Essa perda, né, quando a fertilização dá negativo, ela não sinaliza muita coisa. Na verdade, o que essa fertilização dá negativo faz é fazer com que você comece a olhar o que tinha lá, né? E não olhar isso como punição. É olhar para algo essencial que você tinha que ter olhado naquela época, ou então começado a ter feito reflexões, pensamentos. E a gente, nessa busca de autoconhecimento nas terapias holísticas, nós temos várias ferramentas que podem nos auxiliar. O que não podemos fazer é perder tempo. Nessa vida que nós não sabemos quanto tempo nós temos, o que menos nós devemos fazer é perder tempo, porque essa vida passa rápido. E aí você está uma mulher com 44 anos arrastando um aborto aos 18. E aí, né? Você deve ter casado, você deve ter trabalho, e aí, você ainda está no luto? Né? Muitas vezes quando eu falo dessas doenças, né, quem for ver algum vídeo meu no meu canal no YouTube, ou for ver por aqui mesmo, que eu acredito que tem aqui, porque nem todos os meus vídeos do YouTube estão aqui, muitas vezes nós estamos no presente, vivendo do passado. E aí esse marido seu pode estar disponível, porque você está vivendo uma culpa. Culpa de quê? Nós não éramos. Hoje tem tantas coisas que minha vida tomou um rumo que hoje eu não sou mais aquela pessoa lá de trás. Hoje muitas coisas ficaram muito insignificantes para mim. Hoje eu consigo olhar para tudo e ver a grandiosidade de coisas que há tempos atrás eu não via.
E aí eu vou me culpar, por que eu não vi isso, gente? Por que eu não fiz dessa forma? Se eu ficar nesse lugar, eu fico num lugar muito pequeno. Eu fico num lugar restrito. Qual a honra que você fez a alguém que você ama muito, que pode ter feito consciente ou inconsciente um aborto, ou alguém do sistema também, porque os abortos nas gerações passadas, né, dos nossos ancestrais, era algo comum, era comum, porque as pessoas não tinham como evitar, então às vezes as pessoas provocavam o aborto. Qual é essa energia que te liga a algum ancestral? Se não foi muito longe, pode ser na família de origem, que faz com que você não olhe para as outras grandiosidades que você tem na sua vida. O que não pode acontecer é você ficar no luto, porque você fica no passado. E a vida acontece no aqui e agora. E quando nós falamos de constelação familiar, o tempo todo nós falamos de presente. Porque o que hoje eu posso ser, fazer, criar para que eu seja um ser humano um pouquinho melhor. Não somente para mim, mas para todas as pessoas que estão ao meu redor. Qual o seu potencial que você não está olhando, que você cria vidas não somente de feto. Você cria vida aonde você está. Quantas pessoas que às vezes esperam uma palavra sua. Quantas pessoas que esperam a produtividade do seu trabalho. Nós criamos vidas de várias formas. As vidas que nós temos a responsabilidade ou compromisso de criar não é somente a vida que está ligado ao útero. Nós criamos muita vida, né? E a produtividade no trabalho, ser uma boa esposa, fazer coisas para os outros com utilidade para fazer a vida dos outros felizes. Nós começamos a olhar que a vida não se resume somente a vida naquela substância maior. O que eu tenho para te falar é que você primeiramente precisa estar no presente. Precisa urgentemente se conectar com o seu eu hoje, que você já é uma pessoa totalmente diferente. Pela a sua fala, eu consigo perceber que você não é mais a mesma. E aí, o que você pode fazer com o que você hoje é? Começar a olhar para tudo o que você pode criar. E quem sabe, numa dessas, você se cura, a cura de alma, e você possa ter um filho novamente. A idade, né, os 44 hoje em dia não é problema para nada, né, que a gente vê pessoas engravidando com 50, porque a nossa geração está avançando muito, né, então a gente tem a possibilidade de gerar vida a qualquer momento. Mas olha para essa situação que você acha que está te prendendo, né, que uma fertilização deu negativo, ela só apenas faz você olhar de novo para algo que você ficou presa. Por culpa, ou por honra, ou por amor, né? Que nós somos assim. Então, falar de doenças, eu vi uma vez uma constelação em grupo que a pessoa tinha um câncer e esse câncer foi justamente desenvolvido inconsciente, né? Pela pessoa, por conta de um aborto que ela teve. Eu não estou falando que vai acontecer isso, mas eu estou falando que nós devemos nos curar, senão a gente fica muito presa. E aí, quando a gente olha para o aborto, olha para os nossos pais, que às vezes nós estamos desconectados, nós começamos a criar força, a criar vida. E aí a gente fica mais forte na vida. E falar de doenças autoimunes, nós direcionamos nossos olhares para os nossos pais ou para alguém do sistema que foi excluído. Quem do sistema foi excluído, que hoje eu desenvolvo uma doença que faz com que eu me autodestrua, né? Quem é essa pessoa tão significativa para mim, que hoje eu não consigo dar um bom lugar no meu coração para ela, e aí eu prefiro que o meu corpo vá embora. E aí eu perco todas as minhas oportunidades de estar, né, nessa oportunidade brilhante que é a vida.
né? A vida é um enigma gigante. A vida é algo mágico, maravilhoso. E aí nós não sabemos porque nós fomos criados e nem por que fomos criados, mas só de estar aqui nós devemos gratidão muito grande a todos os que vieram antes. E uma forma de estar na vida com gratidão é dizer sim para o meu pai, dizer sim para minha mãe. Vocês foram perfeitos, porque graças a vocês eu consegui esse veículo que eu estou aqui hoje, eu ainda estou comunicando e as pessoas me ouvindo, para eu passar uma temporada aqui. Essa temporada eu não sei, né? Igualzinho eu mudei para Ross, e aí as pessoas me perguntam quanto tempo que eu vou ficar lá. Eu não sei, é por tempo indeterminado. Assim somos nós na vida. Nós estamos aqui por tempo indeterminado, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. E aí que nós possamos viver o tempo que nós temos aqui com muita força, com muita alegria, com muita vontade de viver. Eu tenho muita vontade de viver. Os dias que eu acordo, eu já olho para o céu e falo assim, hoje é dia. Todos os dias é dia. A gente não pode perder essa vontade de viver, porque quando a gente perde essa vontade, tudo se perde. E aí a gente perde o essencial. Qual é o motivo de eu estar aqui? Quantas pessoas às vezes esperam de nós algo que nós nem sabemos que somos capazes de dar, né? Uma palavra, gente, uma palavra muda a vida de muitas pessoas. E aí as pessoas falam assim, ai Renata, mas não sei o que eu faço, porque tudo que eu faço eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo. Quantas coisas que nós vivemos e a gente não dá conta da nossa grandiosidade, né? Eu me prendo sempre a uma passagem de Cristo, né? E eu acredito, se eu sou cristã, né? E se eu acredito que Jesus é o nosso irmão mais velho, que veio para nos mostrar as expectativas, né, da vida, do que é a vida, se eu acredito nele como um guia e modelo para minha vida, né, que ele esteve aqui entre nós, né, e quando eu falo isso eu fico pensando, eu me emociono, gente, porque foi uma pessoa assim como nós, é lógico que de uma evolução gigante, mas esteve na carne, né? E passou dificuldades na carne. Todos nós passamos dificuldades, né? Só que o que diferencia a gente do outro é o jeito que nós passamos por essa vida, né? E eu faço questão de passar por essa vida desfilando. Não, é muito pouco a gente passar reclamando, é muito pouco a gente não fazer a diferença na vida dos outros, né? Há 5 anos, 6 anos, né? Quando eu escolhi, a gente faz escolhas na vida inconsciente. Eu tô falando, olhando assim, gente, porque eu tô viajando aqui. A gente faz muitas escolhas inconscientes e todas muito significativas, né? Há 6 anos, quando eu escolhi a corrida para minha vida, eu escolhi a corrida, hoje eu tenho clareza por que eu escolhi a corrida na minha vida. Lá atrás, há 6 anos, eu escolhi a corrida para, como eu sou professora, o campo que eu atuo é um campo muito doente, né? Que as pessoas sabem da quantidade de atestado que existe, na questão dos professores, né? Muitos professores tiram atestado. Eu olhei para isso e falei assim, eu não quero passar os dias que eu tenho na escola doente, eu quero envelhecer com dignidade, com mobilidade. Aí eu escolhi a corrida. Só que todos os meus processos de autoconhecimento, hoje eu sei por que eu escolhi a corrida. Gente, e é tão grandioso quando você começa a olhar a sua missão, né? Ter essa visão da sua missão de vida, que tudo gira em torno disso, né? E aí eu
nesse início, eu olhei a corrida como uma forma de eu não adoecer enquanto eu estava trabalhando, para eu poder terminar meus dias aqui bem. Só que aí eu descobri, através de várias ferramentas que eu fui fazendo, né, de vários processos que eu passei, de terapias holísticas, que eu escolhi a corrida. Olha que eu acho muito mágico isso. Eu escolhi a corrida porque eu não quero perder tempo de estar aqui. E se eu não tiver um corpo saudável para estar aqui, eu posso voltar antes. E a minha vontade de ficar é muito grande. Então, assim, quando a gente começa a olhar para as dinâmicas ocultas da nossa vida, nós começamos a olhar, eu me emociono. Nós começamos a olhar para algo muito grande. Porque inconsciente, lá atrás, eu sabia que eu queria mais tempo aqui. Tempo para quê? Não somente para mim. Porque a gente querer tempo, só pra gente é muito egoísmo, né? E eu, nessa minha trajetória de autodescobrimento meu, de autoconhecimento, eu comecei a ver que as coisas que me faziam bem podia fazer bem para o outro. E aí eu escolhi as terapias holísticas, né, como forma de ser uma contribuição. Quantas vezes que às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas falam assim: nossa, foi a melhor coisa que aconteceu foi eu ter falado com você, né? Porque o que você me falou, eu não tinha parado para pensar que poderia ser isso, né? Então, quando a gente começa a ver o que eu estou fazendo aqui, né? Nós não podemos nos prender os pormenores. Nós devemos olhar para algo grande, né? Qual é o seu objetivo aqui? Quando você fechar pela última vez o olho aqui, imagine como se você tivesse a oportunidade, né? Vamos fazer uma imagem aí que a gente tem, né? Como se Deus, o universo, aparecesse na sua frente e falasse assim: o que você fez da vida que eu te dei, né? E aí, quando nós começamos a olhar essa pergunta, o que você fez com a vida que eu te dei? Quando nós começamos a olhar para essa pergunta, o sentido da nossa vida muda, né? A gente começa a olhar do macro, nós começamos a olhar a vida de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Eu falo mais leve, que essa é a medida que eu escolhi para estar aqui. E aí a gente começa a ver grandeza em tudo que é pequeno, e às vezes a gente nem reparava, né? E estar conectado com essa grandeza nos faz grande, né? E aí eu estava falando de Cristo, né? E eu vou voltar à frase que eu ia falar, que eu não falei, eu não posso perder porque ela voltou. Essa frase, ela me direciona em muitas coisas na minha vida, né? Sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Espera aí, esse cara veio aqui, passou muita coisa aqui e ele abre a boca para soltar que a gente também pode nos vencer, né? E ao final ele solta isso: eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então, nossa, hoje eu estou muito emocionada. Nossa, nem sei o que está acontecendo. Tem alguém aí na live aí que tá numa mesma situação que eu, só que eu tô visível, né? Que vocês estão aí só ouvindo. E aí, quando esse cara solta isso, peraí, ele tá falando isso, mas eu tenho que acreditar que aquilo também é para mim, porque ele é o meu irmão mais velho, o meu irmão mais sábio. Então, algo que ele sinaliza, na minha pequenez eu posso fazer algo grande. Peraí, o que eu posso fazer de grande que não seja uma coisa gigante, igual a passagem de Jesus aqui, mas nós
podemos fazer a nossa grandeza no lugar que nós estamos, né? O que a gente pode conectar que vai mudar um pouquinho na vida de cada um. Se as pessoas começarem a mudar um pouquinho, já é uma grande mudança. E se a gente, primeiro, né, que o nosso compromisso é com a gente, se a gente começa a mudar também dentro de nós, que seja um pouquinho, a gente já melhorou do tanto que nós chegamos aqui, né? Então a gente não precisa pensar em coisas grandes. Nós não precisamos nos ater aos nossos medos, às nossas culpas, né? Que o que mais nós temos nessa vida é culpa. Porque essa realidade dual de dois caminhos, né? Essa realidade que nós estamos na Terra é que só existe dois caminhos. O bem e o mal. O certo, o errado. O gordo e o magro. E aí, e se eu não for nem gorda nem magra, se eu não for tão boa, mas também não sou tão ruim, esse caminho aqui na Terra, nós não vemos ele. E se eu quiser seguir esse terceiro caminho, que Madre Teresa, Jesus, Gandhi, Buda, fez um caminho diferente. Quando nós começamos a olhar para esses grandes mestres da humanidade, nós começamos a ver que eu posso fazer o meu caminho. Eu não preciso fazer um caminho grandioso frente à humanidade para marcar meu nome na história. Mas se eu for grande para mim e para os que estão perto, eu já vou soltando pontinhos de luz e a humanidade começa a avançar. Porque nós temos muitas arestas para ser, né, cortadas. Mas se a gente não começar, nunca vai ser cortadas. Então esse mundo dual faz com que essa culpa, esse medo, nos acompanhe como se eles nos limitassem, como se eles falassem: Renata, você é isso e você não pode ser mais nada. Eu sou isso e eu posso ser qualquer coisa, entende? Eu quero que vocês comecem a olhar para a vida de vocês de uma forma diferente, né? E quando eu falo de doenças autoimunes, eu falo do câncer, eu falo de tudo o que eu tenho falado aqui nessa live. Eu quero que vocês atentem para o básico. Como é o meu relacionamento com os meus pais? Não na superfície. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Não, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é quais são os julgamentos que eu tenho em relação aos meus pais. Porque nós julgamos, gente. Nós julgamos o tempo todo. Todo esse meu caminho de autocura, né? Porque eu vim parar nas constelações como forma de autocura para mim. E nenhuma das terapias que eu estudei e nem que eu estou estudando, eu fiz para me profissionalizar. Eu fiz para mim. O que isso pode fazer para mim, para eu ser melhor? Porque é difícil, né, gente? É difícil a gente ver as nossas dificuldades e a gente vê que tá rodando em círculo, que as coisas estão se repetindo, que as coisas não estão fluindo, que as coisas poderiam ser melhor. As pessoas que não estão percebendo isso na vida delas, elas estão desconectadas com elas. É mais sério ainda, né? Porque se eu não consigo perceber que eu preciso de uma cura, o outro pode perceber, mas não vai fazer sentido para mim. Mas quando eu percebo que, nossa, minha vida poderia ser mais leve, isso não está do jeito que eu queria, isso poderia ser desse jeito, eu posso ser feliz. Quando nós começamos a olhar para as questões, isso vai incomodando. E se incomoda e a pessoa não procura um caminho, ela está na frase que Bert Helling sempre fala: melhor sofrer do que resolver, né? Bert Helling fala essa frase e eu assino embaixo, porque muitas pessoas preferem ficar no sofrimento, nos padrões repetitivos, na escassez, tristes, do que resolverem as questões dela. E isso é muito claro nas terapias holísticas, que quando a pessoa chega ao limite, né? Graças a Deus, eu fui pelo amor para as terapias holísticas, né? Para esse caminho. Eu tive a oportunidade de escolher por amor. Mas muitas pessoas que chegam até a mim vão pela dor. E aí?
já que eu cheguei nessa conclusão que basta, eu tô cansada, a minha vida poderia ser diferente, o que a gente vai fazer? O problema é quando faz o diagnóstico que vocês conseguem perceber que não está do jeito que vocês querem e vocês continuam. Por que continuam? Porque existe nessa matrix uma ideia que limita. Entre várias crenças limitantes, a que mais persiste no ego e na nossa mente é: você não vai conseguir. Oh, de onde que você está tirando isso, Renata? É impossível. Renata, o que você está querendo? E o nosso ego, né, essa vozinha que fica, ela faz, ela solta isso, porque o nosso cérebro reptiliano, né, ele tinha que ter tido isso no início, né, da criação dos seres humanos na Terra, para poder segurar um pouco o ser humano, para ele poder ter uma margem de segurança entre correr riscos e não, para poder não perder a vida. Isso quer dizer que está ligado intimamente, né, essa vozinha está ligada intimamente com a questão da autopreservação. Então, Renata, não corra maratona. Se você correr maratona, você vai ver, Renata, esse negócio de maratona, minha filha, você vai ficar com o corpo todo ferrado, entendeu? Você vai envelhecer. Vai envelhecer bem, né, gente? E aí, o tempo todo, essa vozinha vai nos seguindo, né? E eu, quando eu fui fazer treinar para a minha primeira maratona, eu lesionei, na segunda eu lesionei, nessa terceira eu não lesionei, porque sabe o que eu fiz nessa terceira? Eu fiz igualzinho Chapolin Colorado, resolvi do nada, fiz os treinos do nada e na última hora decidi e fiz a maratona. As duas antes, como eu me programei e fiz isso, e fiz aquilo, e aí a minha mente, olha só, gente, isso eu descobri também num processo de autoanálise minha. O corpo fica ótimo, a mente nem se fala, né? A gente fica explodindo alegria. Então, quando acaba indo os treinos, né? Igual hoje eu treinei, hoje eu fiz a prova, a Volta Internacional da Pampulha, 18 km, tinha 18 km, pra gente que corre muita quilometragem não é muito, então era pra eu tirar de letra. Mas, ó, hoje o sol, gente, era um sol pra mim e um sol pra minha amiga. Carcou, e assim, o que poderia ser fácil foi uma prova dura. Então, assim, na hora que acabou, você se sente imortal quando você faz algo muito difícil e você vê que você conseguiu, você se sente imortal. E sendo imortal mesmo sabendo que é mortal. Olha que eu adoro fazer essa comparação, né? Que com a corrida, eu tenho essa sensação. Eu sei que eu sou mortal, mas na corrida eu me sinto imortal e isso me dá força, isso me dá vida. Então, eu descobri que as duas maratonas que eu treinei, né, anteriores, eu treinei para elas e o meu corpo, como a minha mente é muito forte, eu não tinha... É como se o ego não conseguisse parar, a mente não conseguisse me parar de treinar o volume de quilometragem que eu tinha que fazer. E aí ele falou assim: sua bonita, você não consegue, você não vai parar não? E aí nós começamos inconsciente a lesionar o corpo como autopreservação, tá, gente? Eu descobri isso depois da segunda maratona, num processo mesmo de autocura, que eu quis olhar para por que acontecia as lesões mesmo estando tão saudável. E aí apareceu esse instinto nosso de autopreservação para não perder a vida. A minha mente é muito forte, então a saída para fazer eu parar era lesionar meu corpo. E aí, não parei. Então, quantas lições que a corrida trouxe para minha vida? Quantas lições? E quantas das melhores coisas que a corrida fez na minha vida foi me dar mais vida, né? E isso me faz muito bem. Porque eu sempre estou disposta, né? O meu corpo aguenta as coisas da vida porque o corpo está forte. Então, a gente está conectado conosco, nos alimentarmos bem, fazer atividades físicas, ter bons pensamentos, né? A gente começa
a ter mais chances de estar aqui com mais leveza, com mais consciência, né? Que consciência é a palavra do momento, né? Nós estamos passando por muitas mudanças, mas a gente não pode perder o foco, que quando eu falo consciência, que muitas pessoas, que às vezes eu converso sobre as terapias, a pessoa fala assim: ah, mas você tá falando de consciência. Eu sou consciente, às vezes a pessoa fala, eu sou super consciente, mas às vezes as pessoas não se conhecem, né? Que consciência é essa que faz com que eu me auto-saboto, que eu auto me destruo, né? Igual no caso que eu estou falando aqui das doenças autoimunes. Em qual situação eu me encontro hoje que essa consciência não faz com que eu me sinto melhor, que eu me sinto mais forte? E aí nós percebemos que a humanidade hoje está passando por um momento de muita inconsciência. Quando nós sabemos que algo na nossa vida poderia estar melhor e não está, qual é a minha responsabilidade diante disso? Eu não posso ficar mais me lamentando. Eu não posso mais perder tempo. Eu tenho que estar na vida com muita alegria, com muita presença, porque o que está faltando hoje, né, gente, nós observamos presença. As pessoas estão conversando com a gente e está fazendo 1000 coisas. Como assim? Né? A gente não consegue fazer muitas coisas. A gente consegue, olha lá, a gente que é mulher ainda consegue muita coisa, né? Mas porque a mulher já esse olhar direcionado para muitas coisas. Mas quando nós começamos a olhar para as coisas com cuidado, né, com respeito, nós começamos a nos conectar com algo muito grande, que somos nós, né? Quantas vezes vocês têm raiva de vocês? Quantas vezes vocês não se perdoam? Quantas vezes vocês se culpam? Que eu poderia ter feito desse jeito. Nossa, eu não fiz desse jeito. Então, o convite que eu faço para vocês hoje nessa live de doença autoimune é justamente que a gente comece a olhar para o essencial, os nossos pais. Aonde que está a causa de uma doença que os médicos tentam controlar, né, gente? E muitas vezes as pessoas sentem tão mal que a vontade delas é se retirarem mesmo da vida. As pessoas que desenvolvem doença autoimune e o câncer, né, que eu falei, direcionei para autoimune, mas existem doenças que chegam para as pessoas como uma sentença de morte. Quais são essas dinâmicas ocultas que estão lá no meu inconsciente ou então lá no meu sistema familiar, que faz com que eu não sinto merecedor dessa vida. Eu não me sinto conectada. Qual é a parte de mim que exclui ou meu pai ou minha mãe? E aí, como eu não consigo dar um bom lugar no meu coração para um dos dois, que por algum motivo lá atrás eu vi ou ouvi ou alguém me contou ou eu percebi e eu entrei no julgamento deles e achei que eles poderiam ter feito melhor. Quando eu falo dos nossos pais, eu falo de vida. Eu falo dessa vida que vem de tempos remotos e chegam até nós de uma forma leve. E que nós, ao sermos pais, nós transmitimos a vida também. E essa vida segue, independente de nós. Independente se houve amor ou não. Porque, como eu sempre falo, o sexo, ele antecipa o amor, né? Que quantas crianças já nasceram sem amor, né? Propriamente dito. Então, a vida segue um propósito muito maior, né? Estar a serviço de Deus. E aí, quando a vida chega à Terra, o que nós devemos fazer é agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, né? Porque os nossos pais nos proporcionaram esse veículo que faz com que nós sintamos cheiro, né? Gosto, nós percebemos as belezas das coisas através dos olhos que nós sentimos. E aí é um momento da gente parar e olhar como eu sou rico, abundante, de tantas coisas que eu tenho
das possibilidades de eu estar aqui. Só isso já é muito. Só isso já aponta a grandeza do que a vida veio para ser feita aqui. Então, que nós possamos olhar para essas doenças autoimunes como uma forma de nós nos conectarmos. Que a maioria das vezes, do que eu li, do que eu presenciei, do que eu fiz, e eu percebi a desconexão ou a exclusão de um familiar, né? No caso dos abortos dos irmãos, no caso do pai, da mãe ou de alguém no sistema que nós amamos muito e que nós excluímos por algum motivo. Geralmente pelo nosso ponto de vista, né? Pela nossa pequenez, pela nossa arrogância, de acharmos que nós somos fera e todos que vieram antes são pequenos, insignificantes. Quando eu falo de constelação familiar, eu convido vocês a entenderem que vocês são os menores, os pequenos, os mais fracos, porque os grandes vieram antes de nós. E através deles, hoje nós estamos aqui com o nosso caminho muito mais leve, né? As dificuldades que os meus pais tiveram ao estudar, ao viver essa vida, eles facilitaram o meu caminho, minha vida é muito mais leve. E aí eu consigo também levar a vida para os meus filhos de uma forma mais leve. E vocês? Vocês têm olhado para as grandezas da vida de vocês e foram gratos por tudo o que aconteceu antes, que hoje a vida de vocês, por mais difícil que possa parecer, é mais leve do que todos os nossos ancestrais? Os nossos ancestrais, se nós formos olhar a história da humanidade, nós começamos a olhar as dificuldades do século passado, né? Quanta fome, quanta miséria, quanta doença, quantas desigualdades, né? Hoje, bem ou mal, numa casa sempre tem a geladeira, tem televisão, tem o mínimo para comer. Algumas não tem por conta de várias questões do próprio sistema, né? Quais são essas dinâmicas também. E falar de constelação é falar de um lugar muito amplo, né, gente? Eu falo com muita emoção. Hoje foi muito, essa live hoje foi muito emocionante hoje. Eu agradeço a todos vocês que estão aí, né, pela paciência, né, de me assistir mesmo emocionada, porque eu quero que vocês comecem a ver tudo que vocês têm e não o que vocês não têm, e não o que vocês perderam, e não o que vocês deixaram de ser. Eu quero que vocês olhem para a vida de vocês com toda a potência. O que eu posso fazer hoje? Que meu dia vai ser melhor. Faz hoje, né? Aí faz amanhã também. E vai fazendo, e cada dia vai fazendo um pouquinho. Na hora que vê, no último dia da sua estadia aqui, aí vocês olham e falam assim: nossa, fiz muitos dias melhores, né? Porque a gente é feito do agora, né? Nas terapias holísticas, eu vou falar com vocês, muitos de vocês às vezes que têm contato comigo, eu sempre falo que a respiração consciente dentro das terapias holísticas é pela boca, né? É pela boca. Todas as vezes que vocês se sentirem agitados, ansiosos, tristes, vocês respiram pela boca. Porque quando nós respiramos pela boca, vocês depois fazem esse exercício, nós começamos a ter que pensar para respirar, né? Porque a nossa respiração é automática, né? A gente respira e solta, respira e solta, respira e solta. Quando eu penso para respirar que eu tenho que soltar pela boca, né? Eu fico no presente, né? E aí, o que basta para a gente é o agora. Só existe o agora. E aí a gente fica contando histórias do futuro, histórias do passado, e o tempo foi passando. Então eu gostaria de convidar vocês a olharem para dentro de vocês. Quais são as questões que vocês têm aí dentro de vocês que ocasionam não somente doenças tão sérias, mas as doenças também tão simples. Alergias na pele, né? Problemas respiratórios. Que irritação é essa que vocês têm em relação a alguém do sistema
que faz com que vocês se irritem tão profundamente que até a sua pele se irrita, né? Quando nós falamos dessa gama de possibilidades das constelações e das terapias holísticas dentro desse processo de cura, né? De possível cura, de uma forma diferente, nós começamos a ver que tudo o que acontece no meu corpo físico está intimamente ligado a algo da minha alma. E que vocês possam olhar com muito carinho. Porque o tempo todo, sabe, gente? Vocês observam vocês. O tempo todo nós damos notícia do que somos, né? É com um familiar, nós às vezes falamos as coisas e a gente fala, nossa, nem sabia que eu poderia reagir desse jeito. Então a reação, ela dá relatos do que nós somos, né? E a gente policiar isso e ressignificar e falar, nossa, você me desculpa. Eu não queria ter falado daquele jeito naquele momento, mas, nossa, saiu e eu tenho muita dificuldade. A gente tem que olhar também, quando a gente erra, e falar assim, eu tenho muita dificuldade com isso. E eu tô todos os dias lutando profundamente comigo para eu poder sanar essa dificuldade. Porque as pessoas erram e elas são incapazes de falar que elas erraram, né? Elas são incapazes de reconhecer que existem parte delas que precisam ser olhadas, curadas. E aí, às vezes, a gente age na hora que vê do jeito que a gente mais condenava com os outros. Então, o meu convite hoje, através desse assunto das doenças autoimunes, quem me sugeriu estar na live, a Marininha, minha amiga de corrida. Eu sou super fã dela, porque ela é uma triatleta que eu admiro demais, né? E se corrida envelhecesse e ficasse feio, a Marininha estaria aí à prova de tudo e de todos, que ela é maravilhosa, tanto por fora quanto por dentro. Então, ela me sugeriu esse tema, que é um tema que está aí na humanidade e as pessoas estão achando que não tem uma possível forma de ver de outros olhos, né? De olhar de outro jeito. Que só existe esse que caminha para a morte. E aí, quando eu faço esse alerta das nossas conexões com os nossos pais e com todos que pertencem no sistema, que existe alguma exclusão que alguém não olhou e o corpo sinaliza, mesmo que vocês hoje não tenham consciência, mas então você é o convidado a incluir a essa pessoa que às vezes nós nem conhecemos no nosso sistema, que também foi um excluído. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, espero que vocês saiam dessa live mais esclarecidos e mais conscientes, com bastante reflexão, porque quando eu faço a live, eu ouço novamente tudo o que eu aprendi. E muitas vezes eu vejo que eu tenho que aprender mais. E que muitas vezes eu ainda peco em coisas tão básicas, que eu ainda tenho muito que melhorar. Então, quando nós falamos, nós temos muita responsabilidade, porque eu exteriorizo algo que eu aprendi e que pode ter muitas coisas nessas falas que eu ainda tenho que me melhorar. E aí eu relembro. Ai, gente, é fantástico. Eu relembro de muitas coisas que eu prometi para mim que eu ainda tô agarrada. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque quando eu falo com vocês, a primeira pessoa que ouve sou eu. Então, um beijo e continue me sugerindo aí temas, que eu adoro quando as pessoas me sugerem. Espero que eu tenha esclarecido vocês em relação a essas doenças tão sérias e que aí a gente tenha muita oportunidade de falar sobre algo que eu gosto, porque eu vou ser muito sincera com vocês, eu gosto tanto porque eu estou morando na roça. Eu fiquei aqui, né, na minha casa aqui, para eu poder não perder a oportunidade de fazer a live do jeito que eu estou acostumada, porque como lá na roça tudo pode acontecer, eu preferi vir para minha casa para fazer a live, para poder as coisas saírem do jeito que eu gosto e fazer uma coisa que vocês também gostam. Então é isso, um beijo e estou à disposição para vocês, para o que vocês precisarem. Fica com Deus.